gente! Estamos aqui com o Marcos, mais conhecido como Fogo. Ele que é especialista no marketing voltado mais para a parte dos médicos. Primeiramente, seja muito bem-vindo no nosso forecast e a gente já gostaria que você falasse aí. É só para médicos? É só para médicos. No início, na verdade, a nossa agência surgiu trabalhando com marketing para qualquer tipo de empreendedor. Não só para a área da saúde, mas para qualquer tipo de empreendedor. E a gente percebeu que em algum momento a gente precisava nichar, porque era bom para a gente e é bom também para o nosso cliente. Por quê? Porque imagina, a gente tem uma equipe, e hoje a minha equipe tem que fazer uma estratégia de marketing para quem vende hambúrguer. E amanhã tem que fazer uma estratégia de marketing para um escritório de finanças. E depois para um médico. E depois para quem vende livros. E depois para quem vende, faz eventos. Cara, a nossa equipe ficava louca. Então, foi bom para a gente nichar. Então, olha, nós vamos nos especializar. Nós vamos... sempre que a gente estudar uma estratégia, é sempre voltada para uma área só, e o nosso cliente vai perceber que nós somos... todo o nosso esforço é para isso, que nós não somos uma agência genérica, então nós somos especialistas nisso. Então fica mais fácil ele confiar na gente. Então foi quando a gente percebeu que seria bom para a área da saúde. E dentro da área da saúde, a gente nichou só para os médicos. Mas... a gente estava falando anteriormente aqui. Existem algumas... nós temos um método que ele é dividido em 3 pilares. Plano de acompanhamento, posicionamento intencional e processos de venda. São 3 P's. Por isso que a gente chama o nome do método é P3. E a gente percebe que algumas áreas da saúde, que não somente os médicos, se encaixam muito bem com o nosso método. Por exemplo, a área da estética e também os nutricionistas. Então, a nossa propaganda, a nossa comunicação são para os médicos, mas sempre dá para dar uma encaixada com algumas outras áreas. Dá para abrir algumas exceções ali, né? Quando nós convidamos você, eu falei para Estela, Estela, vai ser um tema que eu tô curiosa. Por quê? Eu sempre trabalhei com muitos médicos e eu sempre achei os médicos bem reservados, né? Então, para essa parte de marketing, quando você falou, eu falei, deve ser uma resistência e tanto, porque eu acho que tem os 2 públicos, né, que eu acho que você pode citar para nós. O público mais velho, né, e o público mais novo, os médicos que estão saindo da faculdade agora e tudo mais. Conta para nós um pouquinho dessa resistência entre o público mais velho e o público dos médicos mais novos que estão saindo da faculdade agora, né, e tudo mais. A gente... realmente... existe essa resistência e sempre que eu converso com um médico eu percebo a diferença das resistências, né? Então, por exemplo, quando a gente fala com um médico um pouco mais velho, ele confessa, já fala, olha, eu não gosto, eu não me sinto bem, e às vezes alguns nem acreditam que o marketing ele pode dar certo. Ele já fala, eu já construí a minha carreira do jeito tradicional, nunca precisei divulgar nada. Então não preciso agora. Alguns. Outros já falam diferente. Olha, sempre fiz assim, mas percebo que se eu não mudar alguma coisa, eu vou ficar para trás. E tem a galera mais nova, que você comentou, que já nasceu com o Instagram na mão. Para eles seria estranho não fazer assim. Sim. Então, desse pessoal mais novo, eu percebo não é uma resistência, é uma dificuldade de se ver como um médico empreendedor e não em aceitar que precisa de marketing. Então ele já sabe que precisa de marketing, mas ele tem algumas... não é resistência, ele se vê com algumas deficiências. Olha, na faculdade eu não aprendi a vender, então agora eu preciso isso. Mas está certo, existe resistência. Porque realmente, né, se você parar para pensar, um médico, ele nunca precisou ele se vender, né? Só que hoje em dia, o futuro aí dos robôs que vai dominar o mundo, né? Exato. Essa é a realidade. E é claro, né? Não dá para o robô fazer muitas coisas que os médicos fazem. Só que se você não ser um profissional diferente, né? Vai ficar muita gente. Mas médico não precisa se preocupar. Depende.
né? Porque tem muitos médicos hoje no mercado, né? Médicos excelentes, mas aqueles que se vende, né? Que põe a sua cara ali para vender e tudo mais, acaba tendo muito mais retorno do que aqueles que só ficam atrás da mesa, que só entregam um cartãozinho, que a secretária que faz a divulgação ali, né? Então, acho que... Por muitos anos, os médicos, e deu certo, é esperar a indicação. A quantidade de médicos não era tão grande, então, principalmente numa cidade também que não era tão grande, ali aquela meia dúzia de médicos dominava a cidade e todo mundo sabia deles. Então, conhece o doutor fulano? Sim, conhece o doutor fulano. Passa aí no doutor fulano. Hoje em dia não é mais assim. Sim. Existe doutor fulano em cada esquina. Exato. E a gente até brinca, né? O pessoal do marketing brinca com isso, que quem fica esperando indicação está trabalhando com marketing da esperança, né? Marketing da esperança. Da fé. Marketing da fé. A indicação é o melhor marketing. Mas quantas indicações vem por dia? Né? Verdade. E aí, por causa disso, é que vem a necessidade de trabalhar o marketing. Mas aí, o que eu percebo também, né? Muitas pessoas pensam que marketing é post. Às vezes eu sou apresentado por aí, esse aqui é o Marcos Fogo, tem uma agência de marketing. Na hora que a pessoa termina essa frase, mas eu preciso realmente melhorar meus posts e tal. Cara, eu realmente penso que marketing é só post, né? Só ali a parte do Instagram Mas o marketing, a postagem, ali, as redes sociais, ela é um pedaço de uma estratégia completa de marketing. Então eu sempre digo assim, olha, existem as empresas e existem as pessoas. O marketing está no meio. Então as empresas servem para resolver problemas. Então os médicos, principalmente os médicos, estão para resolver os problemas. As pessoas têm os problemas. E aí o marketing está no meio, onde ele atrai as pessoas para as empresas. Então, se os médicos não perceberem que ele precisa ter essa visão um pouco mais voltada para o empreendedorismo, e ele entender que se ele não vender, ninguém vai vender para ele, ele vai ficar para trás. E aí a palavra venda, por muitos anos, hoje, às vezes ela é mal interpretada. Muita gente pensa que o vendedor ele é o espertalhão que sai ganhando nas coisas. Existe até uma frase assim, o cara ele é tão bom vendedor que vende areia na praia, né? E eu sempre ouvi essa frase que parece como uma enganação. Se eu tô na praia não preciso vender areia, o cara tem... E aí parece que o vendedor é o espertalhão que está enganando. Mas a venda de verdade é quando a pessoa que comprou de você, é ela que saiu ganhando. Se foi ela que saiu ganhando é porque a venda foi muito bem feita. E já me prolongando um pouquinho falando sobre vendas, quando o médico ele percebe que o que ele vende é vida, ele tira esse estigma de que ele está sendo antiético se ele vender, né? Imagina só, um médico que vende, por exemplo, faz cirurgia bariátrica. Você já viu a felicidade de alguém que faz uma cirurgia bariátrica depois que ele se olha no espelho, ele está magro, ele está bonito, né? Por exemplo, um médico que resolve um problema de depressão ou que resolve alguém que está com insônia, a pessoa não dorme bem há 10 anos. Tudo que o médico, ou na área da saúde em geral, a gente vende vida, a gente vende bem-estar, a gente vende qualidade. Quando o médico ele percebe que é isso que ele faz, ele começa a parar de achar que é ruim vender. Muda a chavinha, Muda a chavinha. Então ele não está vendendo um produto. Apesar de ser um produto, porque é através daquela venda que ele sustenta ali o seu consultório e tal. Mas ele não está vendendo produto, ele está vendendo vida, está vendendo qualidade. Então fica fácil vender isso, né? Sim. E ele não está mentindo, né? Porque uma coisa é quando você está enganando o cliente, o paciente, o consumidor, que você está querendo vender uma coisa que é mentira, né? Agora, quando você está vendendo uma coisa que não deixa de ser uma venda, mas é uma coisa que só vai te acrescentar, te agregar, por que não? Exato. Né? Por que não, né? E falando de venda, é muito legal quando você consegue vender algo sem parecer uma venda. Sim. E o médico, ele precisa saber fazer isso. Porque não dá pra você, por exemplo, olha, Black Friday agora... Black Friday, então, a sua doença que você tem, eu vou resolver ela. Exato. Então, mas ele precisa vender.
E aí, o que o médico vende? Como é que ele vende, né? Se ele tem um plano de acompanhamento, que a gente pode falar sobre isso mais pra frente, na consulta ele tem que vender. Ou a secretária dele vendeu. Mas às vezes ele não vende um plano de acompanhamento, às vezes ele se vende como médico. O paciente, quando chega no consultório, ele chega com problemas, né? Chega com dores, chega com queixas. Ele não quer saber, por exemplo, quanto que é a consulta. Ele quer saber, mas o que ele quer saber é como é que ele vai estar daqui 5 meses, 6 meses. Ele quer resolver o problema. resolver o problema. Então, quando o médico ele consegue transformar sua consulta em uma venda onde o paciente se vê lá na frente, a venda fica fácil. Fica fácil. Existe um processo de venda que qualquer área pode aplicar isso daí. A pessoa que compra, ela tem que entender que tem um problema. Qualquer comprador quer resolver um problema. E os pacientes principalmente. Quando um médico usa o seu tempo de consulta para fazer pequenas perguntas, para que o próprio paciente explique suas dores, ele está vendendo para si mesmo, o paciente está vendendo para si mesmo que ele precisa resolver. Então, metade da venda está feita. Porque, olha, bom, se o meu paciente já sabe que ele tem um problema, agora eu preciso passar para ele a informação de que ele precisa resolver esse problema. E aí se eu digo, olha, você tem um problema, você acabou de dizer que você tem um problema, e existe uma solução. E ele começa a mostrar para o paciente como que é essa solução. Então, em vez de ele falar, olha, o meu atendimento funciona assim, assim, de formas técnicas, ele deveria falar quais benefícios que esse paciente vai ter no futuro. Qual qualidade de vida ele vai ter, menos depressão, ou mais bonito no espelho, ou um melhor sono. Estou falando essas questões que a gente falou agora anteriormente. Então, no primeiro bloco da venda, consulta / venda, ele evidenciou os problemas. No segundo bloco, ele mostrou o que ele pode alcançar com aquela cura, com aquele tratamento. Uma vez isso explicado, é só simplesmente oferecer o serviço. Então, uma consulta, ela é uma venda, mas não precisa parecer uma venda. E, Fogo, como a gente fala, né, da resistência dos médicos. Você, dentro do seu marketing, para esses médicos que, independente de ser mais velho ou não, que tem a dificuldade de ir para frente das câmeras e tudo mais, vocês têm uma técnica que vocês também ensinam, o passo a passo ali? Porque eu comecei falando que eu acho que é difícil, né, porque os médicos têm a resistência. Mas difícil entre aspas, porque cai para nós. Depois de Deus, você acredita em quem? No médico. No médico, né? É impressionante. É impressionante. Eu ia dizer a minha esposa, mas ela é médica. Não, Dois em um, né? E é impressionante, porque eu falo assim, dentro da área, por exemplo, da fisioterapia. Às vezes o paciente chega lá para nós e fala, ó, o médico falou que eu não posso fazer isso. Eu nem vou discutir, porque com o médico não dá peso. Eu sempre falo isso para minha equipe. Independente, muitas vezes você pode estar até certo, mas não dá. Né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu queria fazer isso, o médico falou para eu não fazer, mas eu queria. O médico falou para você não fazer? Então não vamos fazer. Por quê? Primeira coisa, se der errado, bem que o médico me avisou. Então tem essa resistência, mas querendo ou não, cai para nós. É o que eu sempre brinco e falo. Depois de Deus, é no médico que a gente acredita. Então você tem dentro do seu marketing, o passo a passo para essas pessoas que têm, eu tenho uma dificuldade. Eu quero começar a trabalhar com você, mas eu sou ruim de falar na frente das câmeras, eu não sei nem o tema que eu uso para fazer o vídeo dentro do que você vende. Tem isso? Ótima pergunta. A gente tem no nosso método a gente entrega para o médico que começa a trabalhar com a gente um documento chamado Guia de Assuntos para Posicionamento. A gente faz, logo no início do nosso trabalho, uma série de entrevistas com o médico para saber exatamente como é o estilo dele, se ele tem facilidade ou não. E a gente gosta de mostrar para ele que ele não precisa ser escravo de produção de conteúdo. Muito médico pensa que fala, então agora eu tenho que reservar 4 horas do meu dia para ficar gravando conteúdo. Não precisa disso. Não precisa disso. Quando a gente trabalha um posicionamento intencional, porque assim, olha, postar por postar é a pior besteira, porque quando o médico ele aparece ali, ele posta alguma coisa, só quem vai ver são os amigos, são os mais próximos.
E aquele post por post, ele não tem um resultado final. Então, o que a gente mostra para o paciente existe uma técnica, e essa técnica de posicionamento, ela atrai interessados. Então, a gente mostra isso para ele. Uma outra coisa, às vezes ele tem dificuldade, a gente elenca uma lista de assuntos onde ele vai abordar nesse posicionamento. Então, essa é a primeira camada ali para deixar para o médico, olha, fique tranquilo, nós vamos te dar o suporte para, primeiro, você ter assunto, e segundo, o formato que você vai falar para que aquele posicionamento seja intencional. Mas uma outra coisa que a gente fala também, tem exatamente isso que você acabou de me dizer. Quando eles falam assim, mas eu tenho vergonha ou eu tenho dificuldade, a gente tenta mostrar para ele isso que você acabou de falar. Fala, viu, você tem uma vantagem, você como médico tem uma vantagem, porque o que você fala é lei. Quando um médico fala, as pessoas simplesmente param e ouvem. Então, só em você ter essa consciência de que o que você fala é muito importante para as pessoas, você já fica mais tranquilo. Uma outra coisa que a gente tenta também abordar com o médico, fala assim, olha, não se trata muito de você, se trata de quem te ouve. Quando você começa a entender que vale muito mais o bem-estar daquele que te ouve do que ali a sua situação de vergonha, você começa a perder esse egoísmo de olhar só para si e olhar para quem te ouve. Quando o médico ele recebe um retorno e fala assim, olha, por causa do seu vídeo eu tomei coragem de começar esse tratamento. Por causa do seu vídeo eu tomei coragem de fazer tal coisa. Pronto, acabou. Toda aquela vergonha vai embora, porque você se vê como uma ferramenta para a qualidade da vida do outro. Então o médico ele tem essa vantagem, ele só precisa desses ajustes. Então a gente, quando respondendo a sua pergunta, a gente tem duas abordagens. Uma é essa troca psicológica, né, de falar, olha, cara, não é tão ruim quanto você pensa e você vai ajudar muita gente. E a outra por trás, uma equipe por trás, mostrando o formato certo de gravar, de falar, de fazer e como usar esse posicionamento para atrair interessados, atrair novos pacientes. E hoje, não adianta, né? Você vai pedir indicação para alguém, a primeira coisa que você fala é nosso Instagram. Nosso Instagram da pessoa. Verdade, né? Eu, como cabeleireira, tenho um salão. Eu vejo que as clientes, vem indicação. Onde você viu? No Instagram. Tipo, a pessoa quer ver o seu trabalho, quer ver o que você posta, quer saber alguma coisa da sua vida pra ela estar indo em você, não é? Aí você pega um médico que não... Cirurgia plástica, por exemplo, né? Um médico cirurgião. A primeira coisa que você quer ir lá, ver o que... Não sei se hoje não pode ficar postando muito, mas alguma coisinha eles postam ali pra você. Melhorou muito, tá? Melhorou, né? A medicina tem permitido muita coisa. Porque hoje eu vejo muita coisa, o pessoal postando antes e depois, não tem como você deixar como era antes, você precisa... Então hoje mais liberaram? É bem mais liberado, né? Não é assim, pode fazer o que você quiser, porque tem gente que exagera, né? Outro dia eu vi uma cirurgia extremamente invasiva, assim, feia de ver. É bem estranho. Mas você hoje pode... eles ali no centro cirúrgico, né? Não, dentro do centro cirúrgico eles já estão postando o resultado assim, ó, que já Isso, não é? Isso. E é muito legal isso. Sim, eu acho. E, olha, você falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, hoje as pessoas não entram no Instagram para ir atrás de um médico. A gente entra no Instagram para ver o gol do Neymar, para ver a fofoca. É para isso que a gente entra no Instagram. Mas aparece ali o nosso médico. Então, é interessante você se posicionar dessa forma. Porém, as pessoas quando querem um médico, elas vão aonde? Ou vão no Google, ou vão no grupo dos amigos. Gente, você tem aí um médico para me indicar? Só que quando indicam, ou ela já manda o Instagram, a indicação já vem com o Instagram, ou você procura no Instagram. E aí ali você recebeu 3 indicações. Mas, bom, deixa eu olhar no Instagram as 3. Aquele que se posiciona mais, aquele que compartilha mais, aquele que mostra mais resultados dos seus pacientes, acaba convencendo antes da própria consulta. O posicionamento no nosso método, ele tem alguns pilares, né? Então, o primeiro é orientar, então você orienta as pessoas. O segundo é mostrar como os outros tiveram resultado com você. E o terceiro é se relacionar. Aqui vale uma blogueiragem, sabe? Porque é aquela parte mais humana da coisa. Se você é 100% profissional ali, também você não interage com as pessoas. Então,
através desses 3 pilares, respondendo a sua pergunta, se tem uma técnica, se tem... A gente mostra esses 3 pilares. E o posicionamento, ele acaba sendo assim, você orienta, você se relaciona também e você também mostra como outros pacientes tiveram resultado com você. E é aí que você acaba convencendo, é ali que gera desejo. Então, a pessoa fala assim, olha, ela acabou de mostrar um case, um caso de alguém que tinha o mesmo problema que o meu. Quero ir lá também. Sim, e ajuda muito, né? Porque às vezes o médico tem muito conteúdo, tem muita coisa para mostrar, né? E ele tem essa dificuldade. Então, conhece o fogo aí, fala, fogo, agora coloca em prática, me ensina, porque venhamos e convenhamos, nós somos seres humanos que a gente não sabe de tudo, né? Sim. A gente tem muita dificuldade para muita coisa. E não é feio a gente pedir ajuda daquilo que a gente não sabe. O que não pode é ficar para trás, porque a internet ou você abraça e vai junto, ou ela vai fazer se destacar as pessoas que sabem mexer com isso, né? Quando eu te interrompo, né? Não, pode falar, não, pode falar. Quando a gente entrega esse guia de assuntos para posicionamento, às vezes os médicos falam assim, nossa, mas como você listou tanto assunto que eu falo? É porque quando a gente conversa, a gente começa o trabalho, a gente faz esse levantamento de todos os assuntos que ele sabe. Porque geralmente ele fala assim, olha, eu tenho muito assunto para falar, tenho muito conteúdo, mas eu não sei estruturar em um formato para eu falar. E é isso que a gente faz. Então, não é a gente que sabe o assunto, é ele que sabe o assunto, mas a gente só sabe estruturar o que está na cabeça dele para virar conteúdo. Fica uma combinação perfeita. Isso. E aí você passa um tempo com essa pessoa. Com o método. É assim, como o nosso método, ele não é só... Porque aqui a gente está falando muito de posicionamento, Sim. né? Porque é o que mais aparece. Mas como a gente trata outros 2 pilares, que é o processo de venda e o plano de acompanhamento. Então, ele acaba precisando, o médico acaba precisando dessa equipe por trás para estruturar todo esse trabalho de marketing. Então, a parte de posicionamento até depende, a gente depende muito dele como médico, porque é a cara que aparece é ele. Mas, por trás, o processo de venda que envolve tráfego pago, que envolve anúncios, que envolve a produção de um plano de acompanhamento, como vocês estavam falando com a Rafaela aqui, que ela falou do plano de acompanhamento dela, a gente tem um método para que o médico tenha o plano de acompanhamento dele. E muitos até ouvem falar sobre plano de acompanhamento, protocolo de acompanhamento, que os médicos, inclusive, estão faturando muito mais com isso. E eles procuram a gente justamente para falar sobre isso. Olha, eu fiquei sabendo que existe esse novo método de trabalho, que é através de plano de acompanhamento e não ficar dependendo de consultas. Como é que vocês podem me ajudar com isso? Então, a gente acaba, respondendo a sua pergunta, a gente acaba não tendo um fim, né? Enquanto ele precisar dessa equipe, a gente está ali para ajudar. O Fogo, falando um pouquinho agora da parte de tecnologia aí. Conta para nós um pouquinho aí. O cliente que fecha com você, o que tem de mais novo aí que você fala, ó, esse cliente, esse médico que fecha comigo, a consulta é assim, é diferente, já estamos implantando isso, aquilo. Bom, quando a gente fala de tecnologia, eu entendo de 2 formas. Primeiro são as ferramentas novas que vêm aparecendo, principalmente a inteligência artificial, mas também são processos. Quando a gente muda processos e esses processos internos fazem a gente faturar mais ou lucrar mais, também chamo isso de tecnologia, que é uma mudança interna. E o que vem ajudando os médicos a faturarem bem, sem a necessidade de lotar sua agenda, são os protocolos de acompanhamento, são os planos de acompanhamento. Então, já a gente fala sobre tecnologia de fato, né, os robôs, Sim. Mas falando sobre o plano de acompanhamento, os protocolos, a gente ajuda o médico a traçar uma jornada do paciente. Por incrível que pareça, às vezes quando eu pergunto qual é a jornada do seu paciente, às vezes é difícil ele responder, porque na cabeça dele está tão fixada essa ideia de consulta, ele trabalha por consulta, que ele, olha, eu atendo aqui hoje, eu mando ele voltar daqui 3 meses e a gente vai vendo. Mas quando ele estabelece uma trajetória do paciente, onde tem o início, tem o meio, que é a evolução do tratamento, e o fim, que é o tratamento, o paciente tratado, curado, ou com um procedimento realizado. Uma vez que a gente desenhou esse processo, a gente começa ali a incluir nessa trajetória algumas interações que o médico e a equipe tem com o paciente para que ele se sinta acompanhado. Então, a gente pergunta, doutor, que tipo de
indicador de evolução você usa para identificar se esse paciente está indo bem ou não? Que tipo de pergunta você tem que fazer para ele para saber se ele está tendo resultado ou não? Dessas perguntas, ou dessas análises, quais são clínicas, quais são por exames, ou quais você tem que perguntar para ele? Essas que você tem que perguntar para ele, precisa de uma consulta para isso? Por que não pode ser o seu secretário mandar um formulário para ele, ou perguntar? Então, ao longo desses 6 meses, o paciente tem tanto contato com o médico ou com a equipe dele, assim, não só nas consultas, mas nas interações, via mensagem, via formulário, via pergunta, entrevista pela equipe, que ele realmente se sente acompanhado. Fora o acesso livre que ele tem ao médico. Então, falando de tecnologia, eu chamo de tecnologia quando a gente mexe nos processos. Mas aí vem os robôs, né? As inteligências artificiais que têm ajudado muito. As pessoas pensam que elas vieram para dominar o mundo, para atrapalhar, para tomar o nosso lugar, mas elas vieram para ajudar. Para somar, né? Para somar. Imagina uma secretária tendo... Agora vamos analisar um caso de sucesso, né, onde muitas pessoas procuram aquele médico para tirar dúvida. Às vezes a secretária hoje ela está feliz, amanhã ela não está. E hoje ela fala de um jeito, amanhã ela fala de outro. Ou às vezes ela chegou alguém no final do expediente, ela só vai responder amanhã. Esse primeiro nível de atendimento, hoje a inteligência artificial consegue fazer esse atendimento de forma muito parecida com o humano. Muito parecida. E o paciente ele é respondido na hora certa, ali na hora que ele perguntou. E sempre com o mesmo ânimo. Se eu treinei a inteligência artificial para ser feliz, todos os dias eu vou ser feliz. Mas, às vezes você pode pensar, pô, mas e o atendimento humano? Ele acontece, às vezes a inteligência artificial é treinada para atender esse primeiro nível. Mas depois, ele prepara para uma secretária mais treinada receber aquela pessoa já atendida previamente para dali fazer um agendamento de consulta ou até a venda de um plano de acompanhamento. Então esse primeiro nível tem sido muito utilizado pelas redes sociais ou pela inteligência artificial. Porque tá mudando tudo, né? Até em uma das consultas que eu passei com a Rafa, ela falando, meu, o sistema já vai anotando. Cheguei aqui, Estela, você não sabe, eu passei na consulta com a Rafa, ela vai falando, o sistema já vai anotando. É incrível. A gente tá na pegada do GPT. Não, porque imagina, enquanto o médico tá falando com você, a inteligência artificial tá ouvindo e ela tá anotando. No final, em vez dela fazer todas aquelas anotações, ela já fez as anotações. Exato. Então ela veio para ajudar. Não, eu achei o máximo. Eu cheguei aqui, passei com a Rafa, você não sabe. Ela foi falando, o negócio já foi anotando, eu achei o máximo. Eu contando pra ela dela, sério. Estela, os robôs vão dominar o mundo. Né? Eu falei, a gente não pode ficar pra trás, a gente tem que ficar ligado em tudo. E a realidade, né? Eu acho que independente da sua área, aí você tem que ficar em cima e tentando acompanhar cada vez mais, porque é a realidade. A internet hoje, ou você acompanha ou você fica pra trás, né? De tudo, né? Você acha que hoje os médicos têm dificuldade de conseguir paciente particular? Eles têm essa dificuldade, mas não é um grande problema você reverter essa história. Uhum. O médico ele tem uma vantagem que quando ele se forma, ele tem uma facilidade de ganhar dinheiro rápido, que são através dos plantões e também do plano de saúde. E o plantão, tem muita gente que fala muito mal de plantão e tal, mas olha, tem médico novo que consegue levantar uma bela grana fazendo plantão, porque ele tem ali gás, ele tem vontade de fazer e tal. Mas essa vida do médico que faz plantão é muito complicada, é muito difícil. Então, em algum momento, ele precisa sair dali. E aí ele sai para um nível que ele começa a atender com o plano de saúde. Por quê? Porque o plano de saúde é quem entrega o paciente para ele. Ele se cadastrar lá. Ele... Não precisa fazer muito esforço. Não tem médico desempregado, nunca vi. Pois é. Mas tem médico chateado porque trabalha muito e ganha pouco mesmo com a agenda cheia. Por quê? Porque os convênios, eles te dão paciente, mas a parceria ali o médico recebe muito pouco. Então, ele tem esse desafio que ele pensa, olha, uma hora eu tenho que sair daqui e ter o meu consultório e atender os meus pacientes particulares. Mas quem que vai trazer para mim? Né? E aí é que a gente volta naquela história. Ele não aprendeu a vender. E ele também não aprendeu que ele é o empreendedor. Porque se ele não é empregado de ninguém,
ele é empreendedor, ele é responsável por trazer seus próprios pacientes. Então, sim, eles têm essa dificuldade. Mas como que reverte isso? Através desses 3 pilares que eu falei. Posicionamento bem feito. Então, quando ele se mostra como um especialista, as pessoas procuram ele. As pessoas chamam para palestras, as pessoas chamam para podcast, as pessoas indicam. Por quê? Porque você se posiciona. Aquele médico que vive dependendo de plano de saúde, ele não se posiciona porque ele recebe paciente. Ele não precisa. Mas quando ele passa a se posicionar, ele passa a ser visto. Vem o segundo pilar, quando ele cria um processo de venda, para ele não ficar dependendo de indicação. O processo de venda é você usar tráfego pago para receber, através de anúncios, receber novos pacientes. É você saber, quando chegar alguém, você saber vender muito bem. Às vezes sua secretária, tem muitos médicos que perdem muito dinheiro, perdem muito paciente, porque a secretária perdeu esse paciente lá no primeiro nível. E também quando o paciente chega até o médico, ele não sabe vender ali, se vender como um médico. Então, esses 2 pilares são os principais para quem quer atrair pacientes particulares, né? Posicionamento bem feito, um processo de venda. Aí lá para frente ele cria o produto dele, que é o plano de acompanhamento, que é o nosso 3º pilar. Quando nós abrimos a caixinha de pergunta, por sinal, foi uma médica que perguntou, ela pergunta em relação, na sua opinião, né? Você até falou um pouquinho sobre isso, mas acho que dá para você deixar claro agora. Qual é a maior resistência do médico te procurar para querer fazer um marketing com você? O que você acha, assim? Que você fala, aquilo ali é uma... É a quantidade de agência de marketing genérica que tem por aí. E que, não estou dizendo que eles estão errados, mas eles são obrigados a estudarem estratégias diferentes, como a gente estava falando antes, né? Hamburgueria, eventos e tal. E ele se dá tão mal com essas agências que ele começa a desacreditar que essas agências podem ajudar. Mas quando se trata de uma agência especializada em métodos para médicos, ele entende a dor do médico. Então, respondendo a sua pergunta, qual a resistência eu percebo dos médicos em me contratar? É exatamente isso, em acreditar que, será que... Eu já tive problema com 4, já tá com trauma, né? Eu tive problema com 4, 5 agências, eu gasto R$5.000 de tráfego por mês e não vejo problema, e não vejo resultado. Então, essa é a maior resistência que eu vejo. Uma outra é a que a gente já conversou no início, que é ele desiste, ele fala, cara, eu não consigo, não é pra mim, eu não vou aparecer, né? E aí é um desafio da gente mostrar pra ele que... Isso que eu ia te perguntar, se já teve algum caso da pessoa falar, não consigo, tenho muita vergonha. Já. E a pessoa simplesmente fala, não vou fazer. E aí... Difícil É também. difícil. Você tenta, né? Mas não tem como, né? Não tem como. Você pode ajudar no desbloqueio, mas não significa que se a pessoa não insistir, ela tem que querer muito, não adianta só você, né? São 3 coisas que, quando a gente apresenta o nosso trabalho para o médico, a gente fala assim, olha, se você não ajudar a gente com essas 3 coisas, não vai rolar. Uma é você aparecer. Não importa, a gente pode escrever o texto, a gente escreve textos. Às vezes o médico fala, caramba, eu prefiro quando você escreve do que quando eu escrevo o meu conteúdo. Porque a gente escreve assim, baseado em estratégias de marketing. Mas se ele não aparecer, não adianta. Segunda coisa, ele tem habilidade de venda. Mas eu não sei vender. Olha só esse exemplo que a gente teve aqui. A gente tinha uma médica que falava pra gente, não foi nem no nosso trabalho de agência, foi no nosso trabalho de mentoria. A gente também tem uma mentoria. Ela falou, olha, eu não vou conseguir vender. Eu nunca vendi. E nós construímos uma estrutura da consulta dela para que fosse uma venda sem parecer venda. E ela chegou a falar pra gente que ela chegou a 20 apresentações do plano de acompanhamento dela sem receber um não. Ela vendeu 20 pacientes que chegaram, ela vendeu os 20 assim sem receber nenhum não. Você virou vendedora. Não, eu sou médica. Pois é, você é uma médica vendedora. Então, é a segunda coisa. A primeira é aparecer. A segunda, ter habilidade de venda, mesmo que não pareça venda. E a terceira, ela se investir, o médico investir em si próprio como um empresário. Ele tem que saber que uma vez que ele decidiu abrir um consultório, ele é um empresário. Então, se ele não ajudar a gente nessas 3 coisas,
aí não vai rolar. E às vezes tem um preconceito, né? Não, sou médico. Não, você vai ser um médico empresário. Não sou médico. Então você vai... Mas- Se você é só médico, melhor você trabalhar na clínica de alguém, É. no hospital. Agora, se você quer ter o seu consultório, você não é só médico. Sim. E aceita isso, né? Eu acho que todo mundo devia ter um marketing, né? Todo mundo que tem alguma coisa tem que ter um marketing, né? Isso, o ideal é que procure um marketing especializado naquilo que Especialista, você né? faz. Uhum. Porque você vai ter aquele problema. A agência que está trabalhando para você está resolvendo o seu problema, mas de um monte de segmentos diferentes. Né? E é ideal quando ele resolve só o seu. Né? Ele estudou para resolver o seu problema. Sim. Tem mais alguma perguntinha aí, Estela? Aqui tá. Primeiramente, né, foi uma honra, deu uma aula aqui para nós, Eu né? que E é, agradeço. bem o que a Estela fala, né? Todo profissional hoje em dia, se você tem um marketing para fazer, né, para você, para te vender, te ajudar, né? Dar ali os segredinhos, né? Que muitas pessoas como nós somos leigas em vários temas, né? Eu acho que ajuda muito. Então, Fogo, obrigada, né? Foi o primeiro aí, espero também que você venha aqui com os novos aqui, para você estar aqui acrescentando, nos ensinando, Uhum. que é muito bem-vindo esse... Parece que faz 5 minutos que a É, gente tá conversando com ele. Né? Porque é muito assunto, né? O marketing é Não. muito assunto. E você quer dar mais algum recadinho? Bom, acho que a única mensagem que eu posso falar para os médicos é que eles saibam que depende deles. Muitos pensam que, eu tenho uma agência de marketing agora, eles vão resolver tudo. Não, depende deles. Eles são o que vão decidir empreender, eles vão decidir aparecer, mudar a chavinha e deixar que a agência, então, faça o trabalho nos bastidores, mas é ele que tem que ter colocar a cara ali para aparecer. Eu dou um recadinho para vocês aí, ó. Parece ser difícil, mas depois de Deus é vocês, meu amigo. Então vai que o negócio dá certo. Você tem um bom profissional para ir te direcionando aí os caminhos, por mais que é difícil. Se você quer, se você tem a vontade, por mais que tenha aquela resistência, mas eu tenho vergonha, eu não estudei para isso. Não tem problema, é você simplesmente querer ser melhor, né? Que eu acho que não precisa saber. Só o fato de você falar, eu quero mudar minha chavinha. Quero um profissional? Aí, ó, a gente indica um profissional excelente aí para vocês. E só uma coisinha, se algum médico estiver ouvindo a gente e quiser me chamar, eu garanto que se vier daqui eu vou dar um presente. Aê, a gente adora, Uma descontinho. consultoria, não é nem desconto. Não é não. nem, olha, uma consultoria gostamos. de graça. Ai, que bom. Eu prometo que pelo menos uma reunião de graça por umas 2 horas comigo aí. Médicos, vocês vão receber vários aviãozinhos que nós vamos... Não, é de graça mesmo, tá? Sim. Uma consultoria de umas 2 horas aí de graça para montar a estratégia de marketing do seu consultório. A gente isso aí, monta junto, não precisa trabalhar com a gente, você pega a estratégia e leva. Agora, Não, vai se ser- você quiser trabalhar com a gente, vai ser bom. Vai ser uma honra. E para nós vai ser um prazer conseguir aí. A gente conhece muitos médicos frequentam aqui. Eu também trabalho num nicho aí de médicos. Com certeza a gente vai fazer esses vídeos, né? Aparecer. Viralizar aí. Mas foi uma honra, Fogo, que precisar, vem aqui dividir conosco, compartilhar suas experiências, que são experiências que nós não temos. Não. Né? Não temos mesmo, nós somos leiga quando esse é o assunto. Eu gostei muito desse tema e você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado por dividir esse conhecimento conosco. Eu que agradeço. Se precisar, é só chamar. Obrigada.